Bom dia, gente. Meu nome é Vinícius, né? Muitos de vocês já me conhecem, talvez os alunos novos não. Sou professor de História. Hoje a gente vai fazer uma simples revisão de uma coisa que nós vimos em uma atividade ano passado. Então, a gente vai ver sobre o feudalismo. O feudalismo vai acontecer principalmente depois ali do fim do Império Romano, que a sociedade se divide em feudos. O que é um feudo? Um feudo, imagina como se fosse uma grande propriedade rural, uma fazenda, né? Tipo assim, a sociedade se vivia muito mais no campo do que nas cidades, e nesse campo eles faziam tudo. E como ela era organizada? Então, o feudo ele vai ser um sistema que ele é econômico, político e social. A sociedade desse sistema feudal, se chama uma sociedade estamental. O que significa uma sociedade estamental? Onde não tem mobilidade social. O que significa isso? Significa que uma pessoa que nasce pobre, ela vai morrer pobre. Uma pessoa que nasce rica, vai morrer rica. A nossa sociedade, por exemplo, é uma sociedade de classes. Apesar de também ser muito difícil, existe essa mobilidade. O rico pode empobrecer e o pobre pode enriquecer. Existe essa mudança. Isso aqui que eu fiz para vocês, esse aqui é um exemplo de uma pirâmide social, né? E essa sociedade estava dividida em 3 grupos. O clero são os membros da igreja, né? A igreja católica, no caso, que controlava boa parte das terras e tinha uma importância muito forte durante o feudalismo. Por isso que eles estão aqui no topo. Os nobres, eles tratam da questão da proteção. Que tipo de proteção? Eles são os cavaleiros medievais. Se por acaso tem algum ataque, alguma coisa, são eles que protegem os servos e todo o feudo. E os servos são aqueles que trabalham. Trabalham com o quê? Trabalham principalmente na questão rural, no campo, certo? O que eles recebem em troca para trabalhar? Recebem um pedacinho de terra e tem que pagar vários impostos, que a gente vai falar mais para frente, né? Então eles recebem terras de quem é dono da terra. Quem é dono da terra? Os nobres, né? O clero está aqui importante porque o clero ele assume uma posição de explicar tudo o que acontece no mundo, né? A partir da religião. Inclusive eram geralmente os únicos, inclusive letrados, ou seja, alfabetizados, que sabiam ler, escrever e etc. Bom, essa é a sociedade. Então, sociedade estamental, que não tem mobilidade social, ou seja, quem é clero, aliás, quem é servo, vai morrer servo. Quem é nobre, vai morrer nobre, ou existe uma única possibilidade que o nobre, um filho de um nobre, pode virar um membro da igreja, virar um padre. Porque padre, né, aqui o clero não tem casamento, então alguns membros, por isso que eu coloquei esse tracejado aqui, ó. Alguns membros da nobreza passavam a ser clero, né, mas são muito poucos. Bom, e a economia, como funcionava? A gente chama que é uma economia de subsistência. O que significa isso? Significa que é uma economia que não tem excedente econômico. O que é excedente econômico? É sobra. Pensa assim, ali naquele feudo, naquela propriedade, as pessoas consomem 10 pés de alface por semana. Então eu não vou colher 20. Porque se eu colher 20, vai sobrar 10. E o que eu vou fazer com esses 10? Nada. Se é uma economia que tudo que produz consome, nunca produz a mais, nunca produz sobra, essa economia vai ter pouca atividade comercial. Por quê? Porque eu só posso vender, comércio, né? Eu só posso vender aquilo que sobra. Se eu consumo e não sobra nada, não tem nada para eu vender. Então a atividade comercial era muito pequena nesse período. Basicamente todo mundo plantava e consumia, né? Existia essa coisa da subsistência. Tudo que eu produzo, eu consumo. E bom, a política, né? A política era independente e autônoma, o que significa dizer que cada feudo mandava em si mesmo. Não existia uma figura de um rei comandando todos. Então a gente fala que essa política é descentralizada. O que quer dizer descentralizada? O contrário de centro. O centro é o rei.
Como o rei aqui tinha pouquíssimo poder, cada senhor feudal, que é um nobre, mandava no seu próprio feudo, cada feudo era autônomo, mandava em si mesmo. Então a gente viu três características da sociedade feudal. De um lado, a sociedade, que é estamental, ou seja, não tem mobilidade social e é dividida nesses três grupos, clero, nobre e servos. A economia, que é subsistência, né? Onde não tem atividade comercial, e a política, que é descentralizada. Beleza, gente?